CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, 30 anos, com você construindo o mundo. Apresentação Carlão de Freitas. 11h05, bom dia, está começando o CBN Esportes. E hoje sextou, graças a Deus, 12 de setembro de 2025. Aliás, uma sexta-feira, véspera de um final de semana com muitas decisões, nossos filhos envolvidos em decisões, Ponte Preta, Guarani, Inter de Limeira, tem o Primavera hoje numa situação mais tranquila, tem o 15 de Piracicaba, a região num momento de decisão. Bora lá então, Copa Paulista, hoje sai o primeiro classificado à fase quartas de final da competição. O União São João recebe o Primavera às 7h30 da noite lá no Hermínio Ometo. O Fantasma tem uma vantagem importante de 4 gols adquirida no jogo de ida aqui em Campinas. Amanhã o 15 de Piracicaba recebe o Oeste às 18 horas no Barão da Serra Negra. E o Kim vence no agregado por 1-0, por isso tem a vantagem do empate. Ao meu lado, Antônio Lupe, bom dia. Nossos meninos do Estádio Brinco de Ouro já viajaram para Recife, a Veneza brasileira, Lupe. Bom dia mais uma vez. Tudo bem, Carlão? Bom dia para você e uma ótima sexta-feira para todo mundo que acompanha o CBN Esportes. A delegação do Bugre já está na terra do frevo, Boa. Recife, porque amanhã, 5 da tarde, o Guarani enfrenta o Náutico, precisando urgentemente de pontos, ou como eu disse ontem, de um ponto, para se reabilitar no quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. O time ainda não está completamente definido. O técnico Matheus Costa faz um certo mistério em relação à formação inicial do Bugre, que não deve ter Cicinho vetado pelo departamento médico. Já, aqui no CBN Esportes, Gemerson, meio-campista, uma das caras novas do Guarani para o quadrangular da Série C. E o professor Hélio dos Anjos, técnico do Náutico, vão falar sobre essa decisão pro Alviverde. Boa, Antônio Lupe, Hélio dos Anjos, o rei do Cambuí, né? Fazer as caminhadas matinais lá pelo Cambuí, o professor Hélio, que vai fazendo um grande trabalho à frente do Timbu. E a Série D já garantida na Série C do ano que vem. A Inter de Limeira estreia na semifinal amanhã contra o Barra de Santa Catarina. A partida será na casa do adversário às 4 da tarde. Maranhão e Santa Cruz fazem a outra semifinal. E lá em Sampa, hein? Palmeiras Internacional, Santos e Atlético Mineiro, São Paulo e Botafogo, tem Corinthians também no Maracanã contra o Fluminense. Bruno Faria. Emiliano Rigoni é apresentado no São Paulo, evita falar sobre pressão de retornar ao clube e pode ser titular no domingo contra o Botafogo no Morumbi pelo Brasileiro. Andréas Pereira é apresentado na academia de futebol, ganha a camisa 8 do Palmeiras e revela que não desejava retornar ao Brasil neste momento. Memphis tem lesão na coxa detectada e será ausência no duelo contra o Fluminense. Por outro lado, Raniel iniciou o período de transição física e está próximo de retornar ao time. Vojvoda estuda mudança no esquema tático para 3 zagueiros e Vitor Hugo deve ser titular no meio de campo do Santos contra o Atlético Mineiro fora de casa. O Andréas falou da Leila Pereira, do Anderson Barros, mas quem intermediou, quem chavecou o belga para jogar aqui no Brasil, este senhor que está ao meu lado, que já ele vai dar o bom dia, Fábio Scheibe, viu, Lupe? Ele intermediou a negociação de Andréas Pereira. E no encontro entre velhas conhecidas, Bia Haddad levou a melhor sobre Laura Pigossi no SP Open, com saques potentes, a número 27 do mundo jogou bem e venceu o duelo por 2-7-0, parciais 6-1 e 6-4 na quadra central Maria Esther Bueno, no Parque Vila Lobos, em São Paulo. Com o resultado, Bia encara a mexicana Renata Zarazua, atual 84 da WTA, hoje às 5 da tarde. Lupe, uma sexta-feira de festa para o torcedor pontepretano.
A Macaca trabalha para enfrentar o Brusque no domingo, Lupe. Domingo enfrenta o quadricolor, o Brusque, a Ponte que começou bem o quadrangular com a vitória no clássico contra o Guarani. Primeiro jogo em casa nessa fase decisiva do acesso para a Série C. Hoje, por que o torcedor da Ponte está em festa? Porque o majestoso, o Moisés Lucarelli, a casa do torcedor da Ponte, completa 77 anos. Só que a festa está programada para o domingo. Só que a rapaziada da Ponte precisa vencer o Brusque para a festa ficar completa. Em caso de vitória, a Ponte fica muito próxima de conquistar o objetivo principal da temporada, o acesso à Série B. O técnico Marcelo Fernandes deve repetir a mesma escalação que entrou em campo contra o Guarani na primeira rodada do quadrangular decisivo da terceira divisão do futebol brasileiro. É, festa nas arquibancadas. Dentro de campo, a Ponte vai precisar de muita força, muito foco para vencer o Brusque. Corinthians e Cruzeiro fazem a final do Campeonato Brasileiro Feminino, domingo às 10h30 da manhã na Neoquímica Arena. No primeiro jogo, empate em 2-2. Quem vencer fica com a taça. O Corinthians é dominante, tem 6 troféus desta competição, enquanto o Cruzeiro busca a primeira taça. Fábio Scheib deixou o Principado de Itu para acompanhar aqui, participar do nosso programa direto dos estúdios aqui dos Altos do São Gabriel. Fábio Scheib, Copa do Brasil. Ontem eu senti você preocupado com o Botafogo, Fabião. O que está acontecendo com o time da Estrela Solitária? Bom dia! Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. O Botafogo está eliminado da Copa do Brasil, perdeu ontem para o Vasco da Gama nos pênaltis, no tempo normal, empate por 1-1. E agora o Botafogo só joga somente o Campeonato Brasileiro, lembrando que o Botafogo é o atual campeão da Libertadores, do Brasileiro também, mas nesse ano está uma distância grande já para o líder da competição, Flamengo. 12 pontos de diferença separam o Botafogo do Flamengo. Na outra semifinal, você disse que Corinthians e Cruzeiro vão fazer a final do feminino. Isso. E Corinthians e Cruzeiro vão fazer a semifinal também. A outra semifinal da Copa do Brasil foi definida ontem. O Cruzeiro mais uma vez ganhou o clássico contra o Atlético Mineiro, 2-0, 2 gols de Caio Jorge, enfrenta o Timão na semifinal. Na outra semifinal, o Vasco da Gama, que eliminou o Botafogo, faz mais um clássico carioca, enfrenta o Fluminense, as semifinais apenas em dezembro. É, as vésperas do Natal. E você pode participar do nosso programa CBN Esportes através do Zap Zap, o 991869070, 991869070. Nas carrapetas aqui da CBN, Valmir Bortoleto. Tá todo feliz, todo saltitante, Valmirzinho. Alegria no futebol, alegria na Fórmula 1. Tá voando baixo. Vai estar lá domingo, né? Fenômeno, ele vai estar lá domingo. Eu perguntei pra ele, Valmir, o jogo inesquecível que você viu lá no Moisés Lucarelli, ele falou assim: eu preciso pensar. Nossa. Então daqui a pouco já Boa, tem. Valmirzinho. Então no intervalo Boa. você vem aqui e fala pra gente. Torcedor da Macaca, tem um quadro do Moisés Lucarelli na cozinha dele. Boa, é o desafio desta sexta. Isso. Mas você não é torcedor da Macaca, mas conhece bem Moisés Lucarelli. Pra você, qual foi o jogo marcante do Moisés Lucarelli, Antônio Lupe? Cara, agora de cabeça você também me pegou, hein? Não, você trabalha em tantos jogos legais, né? Teve aquele jogo contra o Náutico, eu lembro bastante, mais recente, né? Contra o Náutico, inclusive. 97? Gol do Eliel, não, agora recente, o Eliel, sim, primeiro 2022. gol. 2022, foi muito legal. Eu acho que o título da 2 contra o Novo Horizontino, que tava lotado o Moisés Lucarelli, né? Aquele dia foi maluco. E você, Carlão, que não tem relação não nenhuma, era mas... boa, né? Mas eu acho que ali foi um jogo emocionante, né? Foi pros pênaltis. Você que não tem relação nenhuma, mas conhece bem Moisés Lucarelli. Náutico, Ponte Náutico 97. E o Majestonazo de 2001 contra o Botafogo, né? Apesar de ser os amador, extremos, né? os extremos. A felicidade, a catarse do majestoso e a tristeza. 2001 foi um golpe muito forte. Teve um jogo, agora que eu fui abrindo aqui os arquivos. Vai lembrando, né? Ponte Preta e Paraná. Então, uma confusão no intervalo do jogo. Foi 4-2, foi um jogo movimentado e também tava Abner, cheio né, o estádio. O Abner fez o gol, o Roger fez um gol também. Isso. Esse jogo também é um jogo legal. E o gol que eu vi no Majestoso, o gol mais bonito é de um jogador que infelizmente já partiu, Thales, atacante ex-Vasco, contra o Mirassol. Nossa, ele acertou um chute praticamente do meio da rua, longe, a bola foi lá onde a coruja dorme.
Golaço. E você, Fabiano? Eu vou lembrar da última vez que eu estive no Majestoso também, um golaço do Elvis, né? Ponte Preta e Vila Nova. Você lembra desse jogo? Falta. Um golaço também, foi ano passado pela Série B. A Ponte, infelizmente, não fez uma boa campanha, mas desde minha infância eu acompanho bastante a Ponte Preta também, pela televisão. Fui algumas vezes no Moisés do Carelli também, para acompanhar partidas. Lembro das finais também. Fundo, né? Lembro das finais que a Ponte... Ali. Entrou ali embaixo. É perigoso, muita pedrada ali por ali, né? Já tomou umas, né? Ei, Valverzinho. Eu lembro uma vez, fundo, né? em 2017, a Ponte metendo 3-0 no Palmeiras, estava presente. placar, né? Debaixo do placar onde fica o Valverzinho ali. Pegar água lá embaixo, naqueles barzinhos ali, era difícil. Boa, Fabiano. O torcedor ponte pretano pode mandar também, né, os momentos marcantes do Majestoso, na alegria ou na tristeza, mas realmente é uma data pro torcedor manda pra ponte onde? pretano se celebrar pelo 99186-9070. Samila Dip também, a moça online 11h16. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que... conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Oferecimento Progresso. Agende sua visita. progressoparavocê.com.br. Sextou, graças a Deus, 11h17. Thaís Azevedo, bom dia. Ruas, avenidas de Campinas. Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para os ouvintes. Olha, quem segue pela Avenida Júlio Prestes tem lentidão nos dois sentidos na chegada ao Balão do Bela Vista. A Orozimbo Maia tem excesso de veículos pela pista da direita, sentido centro, da Rua Maria Monteiro até a Rua Sacramento, e pela pista da esquerda na saída da Avenida Brasil. Quem segue no sentido oposto, sentido norte-sul, reduz a velocidade na saída da Avenida Anchieta. A Rua Jorge Miranda tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas, seguindo pela Senador Saraiva, lentidão na chegada a Benjamin Constant, pela pista da direita e pela pista da esquerda na saída da Avenida Campos Sales. Carlão. Obrigado, Thaís. 11h18. Bom dia pra você. Amanhã Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que... conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região.
Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Toque de Ouro, com André Heller. 11h21, Toque de Ouro, André Heller. Sextou, André, graças a Deus, em ritmo de Campeonato Paulista, André. Hoje tem desafio para o nosso vôlei Renata. Bom dia mais uma vez, boa sexta. Muito bom dia, ótima sexta-feira para vocês, para aqueles que estão nos acompanhando. E o vôlei Renata já está na praia. Boa! Hoje é dia de praia, eles já estão por lá e nesse momento já estão fazendo um treinamento de reconhecimento do ginásio. O ginásio que se chama Ginásio Rodrigão, em homenagem ao campeão olímpico Rodrigão, aliás, que é o técnico da equipe adversária no dia de hoje. E hoje é um dia para conquistar mais uma vitória. Não é garantia de nada, mas tudo indica, até pela qualidade técnica, pelo histórico, que o vôlei Renata hoje sairá com uma vitória na teoria. Mas, meus amigos, o jogo é jogado, o lambari é pescado, teremos aí um grande confronto pela frente. Boa, André. Aliás, esta é a frase que todas as manhãs, quando eu vou falar com você, você sempre fala, né? Carlão, o jogo é jogado, o lambari é pescado. Esta frase patenteada pelo nosso campeão olímpico, André Heller. E que sintonia, André! Verdade. A pauta da nossa resenha hoje é justamente isso, sobre Rodrigão, as histórias de você com o Rodrigão, as conquistas. E quem elaborou isso foi meu parceiro aqui, Antônio Lupi. Opa, é isso aí, Carlão. Grande abraço também pro nosso campeão olímpico, né? Campeão olímpico. Aliás, ele estava lá ao lado de Rodrigão, ao lado de Maurício, que também faz parte aí, é um dos embaixadores do vôlei Renata. Ô André, bom dia para você, ótima sexta-feira. Minha pergunta é justamente sobre isso, né? A importância de vocês, ex-atletas, campeões olímpicos, para a condução de novos projetos, como o Rodrigão tem desenvolvido lá no Praia Grande, que aos poucos vem crescendo e quem sabe um dia pode aí disputar Superliga e outras competições importantes. O quanto ter um cara que viveu o esporte, tem um currículo vitorioso, assim como você e o Maurício aqui no Vôlei Renata também desenvolvem um papel um pouco diferente em relação ao Rodrigão lá na equipe de Praia Grande. Como é que vai ser esse reencontro, André? Poxa vida, ótima pergunta, Lupe, que bom estar aqui contigo, que bom que você trouxe essa pauta à tona, porque de fato ela é importante por um único motivo, que é bastante consistente. Não vou falar do Rodrigão especificamente, mas de todos os atletas ou os ex-atletas que de alguma maneira continuam envolvidos com esporte em outras posições, tá? Lupe e Carlão. Então vamos usar o nosso exemplo aqui, eu e o Maurício. Sim, é muito importante o nosso histórico, o que nós realizamos no esporte, nessa modalidade que é amplamente e puramente coletiva.
Isso sim é muito importante, nos credencia, talvez, não sei nem se essa é a palavra, a entender do esporte na prática, né? Nós vivemos durante muito tempo tacitamente a modalidade, o esporte, os bastidores, a prática, a quadra, as competições, a alta performance, as conquistas e as frustrações. Porém, esse histórico, esse conhecimento empírico deve vir acompanhado sempre, e eu vou repetir essa palavra, sempre com conhecimento da área de gestão, com conhecimento de outras áreas, e isso é muito importante. O Rodrigão também é um exemplo nesse sentido. O Rodrigão, eu sei que ele já teve algumas academias, por exemplo, ele abriu a sua própria academia, depois ele foi para a esfera pública, hoje ele se não me falha a memória, se não estou equivocado, ele também é secretário de esportes de Praia Grande, e ele foi se capacitar para ser técnico dessa equipe adulta. Percebam que o histórico é legal, porque nós temos esse conhecimento empírico tácito, mas esse conhecimento de dentro da quadra precisa ser transferido, ou melhor dizendo, essas habilidades que nós adquirimos com a prática esportiva precisam ser transferidas para outras esferas. Não é porque eu fiz musculação a vida inteira enquanto atleta de vôlei que eu posso ensinar a praticarem musculação. Não é porque eu joguei vôlei que eu serei um ótimo professor de voleibol. É necessário capacitação, aprimoramento contínuo, e aí nós temos várias possibilidades para esses conhecimentos serem adquiridos. Resumindo, legal a experiência, as medalhas são maravilhosas, mas a capacitação continuada ou aprimoramento contínuo é sempre necessário. Boa, André. Fábio Scheib hoje conosco aqui nos estúdios também tem pergunta ao nosso campeão. Muito bom dia, André. Bom dia para você, o grande campeão olímpico, né? A gente falando de vôlei Renata, mas também nesse final de semana, na verdade hoje, já começa o Mundial de Vôlei Masculino, né? O Brasil em busca desse título que não vem desde 2010, né? A 4ª conquista do Brasil, lá na Filipinas agora o Mundial de Vôlei. Eu queria saber realmente quais são as chances do Brasil voltar a conquistar esse título, 15 anos já da última conquista, e o principal adversário do Brasil nessa competição, se é justamente a Polônia, que ganhou a Liga das Nações recentemente, é bicampeã também. Quem que você colocaria também como um grande adversário para bater o Brasil aí nessa busca pelo 4º título mundial, André? Boa, Fábio, eu adoro quando o senhor vem também. Muito legal, André, obrigado. É uma honra falar com você. Bom. Medalhista. Muito bom. Por favor, esteja sempre por aqui. Obrigado. Fabião, olha só que legal, né? Vou rapidamente. 2002 foi o primeiro título mundial do Brasil. Eu fui o atleta cortado antes de o Brasil embarcar para a Argentina, então eu assisti essa primeira conquista do Mundial pela televisão. Torci bastante, mas com um pouquinho de frustração de não estar lá, mas essa frustração também serviu de alavanca para eu estar na conquista do bicampeonato mundial em 2006 no Japão, e vejam como o destino foi grato, né? O destino me pregou uma peça maravilhosa. Eu, além de participar do campeonato mundial em 2006, pude marcar o último ponto daquela conquista, e aí o Brasil 4 anos depois conquistou o tricampeonato mundial em 2010, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi o Leandro Vissotto que marcou o último ponto, e aí nós passamos esse tempo todo sem conquistas mundiais, do Mundial, mas passamos por mais um título olímpico. As chances são enormes, Fábio, as possibilidades todas existem, a probabilidade eu não sei mensurar, ok? Porque a gente encontra hoje um cenário internacional com muitas equipes com um nível altíssimo, qualidade técnica, física, emocional, tática, muito alta. Então, há uma grande equivalência de forças. O que eu posso te garantir que todos aqueles que quiserem acompanhar esse campeonato mundial verão uma equipe brasileira amplamente capacitada, muito engajada, porque mais do que
qualquer pessoa, torcedores, mídia, são eles que querem conquistar esse título, que é tão importante que, aliás, a partir de agora, esse campeonato mundial acontecerá de 2 em 2 anos, não mais de 4 em 4 anos. Então, chances existem, possibilidades todas existem, probabilidade depende do que acontecer ao longo desse campeonato, que promete ser um dos campeonatos mais disputados das últimas décadas. Boa, André! Um bom final de semana, um bom resto de sexta-feira, um bom jogo, né, para o Vôlei Renata. E até a próxima semana, André! Até a próxima semana. Eu vou dar só uma notícia legal. Opa. Amanhã de manhã estarei na PUC Campinas. Boa. A PUC abriu Show. as portas para receber famílias e alunos, e eu estarei lá fazendo a palestra de encerramento desse movimento tão bacana que é PUC de Portas Abertas. Boa, André! Então, está lá até semana que vem. Valeu, mande o meu abraço aí aos amigos da PUC Campinas. Valeu, André, até a próxima semana, 11h31. Repórter CBN. Sexta-feira, 12 de setembro de 2025. A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus por envolvimento na trama golpista tem forte repercussão na imprensa internacional. Na Europa, o jornal francês Le Monde classificou o julgamento como histórico e lembrou que anos atrás, Bolsonaro disse que projetava 3 alternativas para o futuro dele: estar preso, ser morto ou conquistar a vitória. Na época, o próprio ex-presidente descartou a prisão, fato destacado como ironia pelo diário francês. O italiano Corriere della Sera classificou o episódio como uma mistura entre reality show e novela e chamou o brasileiro de Donald Trump dos trópicos. O jornal espanhol El País avaliou o resultado do julgamento como passo fundamental contra a impunidade. O britânico The Guardian destacou o desprezo de Bolsonaro pelo meio ambiente e pelas vítimas da Covid-19 e afirmou que os aliados não vão medir esforços para tirar o ex-presidente da cadeia. Nos Estados Unidos, o jornal The New York Times avaliou que a decisão deve intensificar o conflito entre o país e o Brasil. Na mesma linha, o Wall Street Journal afirmou que o veredito vai inflamar a disputa entre os presidentes Trump e Lula. O Ministério Público de Minas Gerais pediu à Justiça o desmembramento do processo do empresário acusado de matar um gari em Belo Horizonte. René Júnior foi denunciado pelo crime que aconteceu depois de uma discussão de trânsito. A promotoria quer analisar a possibilidade de a mulher do empresário ter a ação suspensa diante do cumprimento de determinadas condições, como prestar serviços à comunidade e pagar indenização. A delegada Ana Paula Lamego Balbino Nogueira é suspeita de permitir o porte irregular de arma e prevaricação. As ações não envolvem violência ou grave ameaça e têm pena mínima prevista inferior a 4 anos. Isso possibilita o desmembramento. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Eu sou a Thalita Souza e aqui no canal do YouTube da CBN Campinas, você ouvinte também acompanha o que é notícia na região. A nossa equipe de reportagem está sempre pronta para levar até você a informação precisa e relevante para o seu dia. Estamos juntos do Bom Dia ou Boa Noite aqui ou na programação do 99,1 FM. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 35 minutos. Ô, Lupe, Valmir Bortoleto esteve aqui durante o intervalo nada, ele largou o programa. Fez uma lista de jogos, largou o programa e passou Tanto uma é que escalação quem tá aqui. ouvindo o programa desde o início reparou que em um certo momento, foi um período curto, Desencanaram. mas ele tava aqui falando do jogo, largou. A mas Sami quando... teve que correr lá. E o velho. avião? O avião... A Sami ficou correndo lá pra tentar funcionar as coisas lá. Mas quando mexe com paixão é difícil, Ele né? disse que Ponte Preta e Guarani 81, né, Valmirzinho? A final do Campeonato Paulista do primeiro turno, 3-2 pra do Ponte. Atlético, né? E o do Atlético Mineiro. Eu acho que esse jogo foi em 2001, Valmir, se eu não estiver enganado. A Ponte perdia de 3-0 e virou pra 4-3, né? Nossa, perdia de 3-1. Gilberto Silva fez gol pro Atlético Mineiro. O Atlético tinha um timaço e a Ponte tinha um time bom também. E virou o jogo. Eu me lembro dessa partida. Era tempo de Washington, aquele timaço da Ponte lá, Nelsinho Batista era o treinador. O nosso Zé Neves, que tá concentrado pro Arena, Nossa, ele manda mensagem e fala que foi o Ponte fez 3 gols em um intervalo curto com o Palmeiras, 2017. E os gols do Lauro contra o Flamengo. Também, E do Marco Aurélio do meio campo contra o Veloso no jogo contra o Galo. O Galo também em 2000, né? Esse do Galo foi em 2000. Esse do Valmirzinho foi em 2001. Jogo legal do Majestoso, Ponte Náutico, quando a Ponte subiu. E 97. Ponte Atlético Mineiro, gol do Jacozinho. Se eu não estiver enganado, no Veloso, Wilson. Isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Sou palmeirense, mas um jogo pra mim memorável no Moisés Lucarelli foi em 19 de setembro de 98. Vitória do Corinthians por 5-4 sobre a Ponte. Nossa, esse foi um jogo. Ele torceu pra Ponte aquele dia. Tava 5-1 pro Corinthians, Vampeta deitando, jogando muito. Um jogo que me marca também, infelizmente pra Ponte, foi aquela decisão com o São Paulo no mata-mata também, né? Nossa, o árbitro era o Loebelin, 3-2, que o Piá coloca a mão na bola, né? Exatamente, que lá me marcou bastante, que eu tava com uns amigos são paulinos lá em São Paulo. Secando São Paulo, né? Tentei dar uma força pra Ponte, mas não deu certo, né? Gente, tinha uma raiva de São Paulo naquela época. Agora não mais. São Paulo ganhava muita coisa. Aí jogou muito. Renato Alves tá aqui, o Fábio Chaib, ele falou que o jogo memorável dele foi um Ponte 0 e Patinga 0 pela 6ª rodada da Série B de 2007. Maravilhoso, velho. Essa foi boa. Teve um Ponte em Patinga, não sei se foi esse, Renatinho, mas que significou a queda do Sérgio Guedes. Eu acho que foi 2008. Acho que foi, né? Tô aqui no achismo. Mas acho que o Ponte Patinga... A última vez que a Ponte jogou a Série A foi em 2016? 2017. E só pra fechar esse primeiro giro de participações, o JP de Moraes, ele participa aqui. Bom dia, amigos. O Carlão cravou o Brasil e deu Bolívia. Cravou o Botafogo. Deu Vasco. Verdade. Pelo amor de Deus, fala que o Náutico vai ganhar amanhã. É o JP de Moraes Bugrino. JP, um abraço pra você. Tu tá ligado, hein, JP? Só eu falei que o Vasco ia ganhar. O Vasco da Colina foi bem ontem, foi guerreiro. 11h38, vamos lá então, vamos partir com os nossos meninos pela ordem. O Guarani enfrenta o Náutico amanhã às 5 da tarde, precisa pontuar, como o Antônio Lupe disse, e o Bugrão já está lá em Recife, trabalhando para este duelo contra o Timbu. Já está no Recife, chegou ontem à noite e nesta sexta-feira o técnico Matheus Costa encerra a preparação do Bugre para o duelo contra o Náutico. O jogo acontece amanhã, sábado, às 5 da tarde no estádio dos Aflitos. E qual o time do Guarani? Qual a formação inicial que o técnico Matheus Costa vai colocar em campo para tentar vencer o Náutico, mesmo jogando fora de casa? É a pergunta que todo torcedor do Guarani está fazendo. Até porque, na direita, sem o Cicinho, provavelmente vai o Justen. Porém, não está descartada a possibilidade de mudanças no meio-campo. Inclusive, a informação é que o esquema tático deve ser o 4-4-2 e não o 4-3-3, que o Matheus vinha colocando em campo nos últimos jogos da Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive, quem pode aparecer no time é o Gemerson. Ele é meio-campista e foi apresentado durante a semana.
uma das últimas contratações do Guarani para a disputa da Série C. O Gemerson falou sobre a chegada dele, sobre esse quadrangular, até porque tem experiência na divisão, a característica de jogo e essa partida é importante contra o Náutico. Cara, é uma competição muito difícil. Essa segunda fase a gente sabe que não tem margem para erro. Nós precisamos vencer jogos, pontuar. E em 2023 eu tive o privilégio de subir com o Brusque e conseguir chegar às fases finais ali. Então eu sei o quão difícil é, mas aceitei esse desafio porque eu acredito muito na qualidade desse grupo, nas pessoas que estão trabalhando aqui. E eu tenho certeza que com muita dedicação, muito treino que nós temos feito, nós vamos lá para pegar o Náutico e tentar trazer um resultado positivo de lá para a gente conseguir igualar os pontos ali e, consequentemente, transmitir essa áurea para a torcida novamente, que a gente sabe que é muito importante nesse momento o apoio deles para nós. Eu sou um 8/10, né? Joguei de 10 já na minha carreira, joguei de 8 no Brusque. Esses 2 últimos anos eu joguei nas 2 posições, então me sinto bem ali por dentro, né? Armando o jogo. Eu acho que minha principal característica é a boa relação com bola, esse trabalho de poder colocar os meus companheiros bem colocados ali na frente para poder fazer os gols. Sou um cara que gosta da bola, que gosta de armar essas jogadas de trás, né? Ver o jogo. Então, acho que minha principal característica é essa, relação com bola, jogo associativo, para poder fazer a bola chegar limpa ali na frente para eles. A disputa sadia, eu acredito que eu vim para somar. É claro que se eu estiver bem nos treinamentos, eu vou elevar o nível deles também. E isso é bom para o Guarani, é bom para o Matheus, é bom para o grupo. E eu acredito muito no potencial deles também. Claro que eu chego aqui para procurar o meu espaço nesses 5 jogos que faltam, perdão. Até porque eu não vim para cá para pensar a longo prazo. Eu vim para cá para subir o Guarani, para ajudá-los. E eu estou muito focado nisso, nesses 5 jogos. E eu espero, de alguma forma, contribuir, né? Nem que seja ali no banco vibrando junto, nem que seja dentro do campo 5, 10 minutos ou 40, que seja. O que o Matheus decidir, eu vou dar o meu 100% para que esse clube aqui possa voltar para a Série B. Tá aí o Gemerson, cara nova do Guarani, que, quem sabe, pode ser uma das novidades no time titular do Bugre para encarar o Náutico amanhã, lá nos Aflitos. E o Náutico vem embalado, venceu a primeira partida do quadrangular fora de casa, venceu o Brusque lá no Augusto Bauer, em Santa Catarina. Uma vitória do Timbu contra o Guarani deixa aí o Náutico numa situação bem confortável. E foi isso que o técnico Hélio dos Anjos destacou após a vitória contra o Brusque, já projetando esse jogo contra o Guarani. Esse jogo, ele é a decisão da vida do Guarani. O Guarani perdeu na primeira rodada. Se a Ponte Preta conquista uma vitória e nós conseguimos, né, com muito trabalho, uma vitória, né, a competição começa a definir, o grupo começa a definir. Então o Guarani é um time grande, é um time da federação mais forte do país, é um time que tem qualidade, que conquistou a condição de chegar a isso com muito trabalho. Então é momento de abraçar. Eu acho que nós somos sempre abraçados pelo torcedor, sempre, né? Mas cada dia nós estamos provando que esse torcedor tem que nos abraçar mesmo, tem que estar presente. É momento de superação do clube, mas também passa a ser um momento de superação do torcedor. A presença do torcedor em campo, nesses jogos agora, não pode envolver valor de ingresso, não pode envolver nada que não seja nosso torcedor estar apoiando a gente, como sempre apoiou, e eu tenho certeza que vai estar no sábado nos apoiando. Hélio dos Anjos, experiente, bom discurso, e provavelmente o Guarani amanhã vai enfrentar uma atmosfera pesada em relação ao estádio, lotado, Aflitos, preparando uma grande festa para esse duelo, mas o Guarani precisa passar por cima de tudo isso para conseguir a vitória e a reabilitação no quadrangular decisivo da Série C. Antes de você falar, Carlão, só para falar, né, só para também ponderar isso também, como o Hélio dos Anjos consegue fazer a cartilha exatamente, né, de uma... Não vai entender mal, o pessoal não entenda mal, mas de uma guerra realmente, né, pro Náutico. A gente tá comentando aqui também por fora, como o Santa Cruz subiu de série também, né, subiu da Série D pra Série C. Acho que a pressão aumentou bastante justamente pro Náutico e com o maior rival deles também,
o Sport na Série A indo muito mal, provavelmente vai cair para a Série B do ano que vem também. Essa obrigação do Náutico, que fez ótima campanha, tem umas melhores campanhas da Série C, em subir, acho que vai dar um gás a mais pro Timbu nessa reta final. Cara, é um técnico talhado para esse tipo de situação, né? Um acesso, um momento de decisão, como ele sabe chamar o torcedor, como ele vai pro lado emocional, ele vai pro lado emocional, isso mexe com o torcedor. O cara que torce pro Náutico é gostoso ouvir o Hélio dos Anjos, ele fala coisa que agrada, coisa que mexe. E realmente é um treinador que ele tem aí. Que veste a camisa. Esta virtude. Mas o Lupe disse algo que é verdade. Pro Guarani, deixa o Hélio com o discurso dele, deixa essa mobilização, né? Toda essa maluquice no bom sentido que está acontecendo lá no Recife, pelos lados do Náutico. O Guarani precisa pontuar. Pô, mas pontuar, perdeu a primeira, pontuar. De 4-2 se classificam. Então, por isso, um ponto conquistado fora de casa seria importante sim pro Guarani. Creio que teremos mudanças, né? Creio que teremos mudanças. Eu acho que a própria entrevista, tudo bem que foi uma apresentação, mas a própria entrevista do Gemerson, eu acho que já dá indícios de que ele vai pro jogo. Não vai jogar aberto com o Isaac também, né? Não vai jogar. Eu acho que um dos dois perde a posição. Eu acho que o ele Isaac vai colocar um jogador a mais no meio campo e vai tirar um do ataque ou vai colocar... Jesus. Eu acho que ele vai povoar. Tudo achismo, tá, gente? Eu acho que ele abre mão do Isaac. E o Cauã foi muito mal, né? O Isaac não marca, né? O Cauã foi muito mal. Num certo momento deu certo essa escalação, principalmente contra o Ipiranga. Depois do derby, em que o Diego Torres e o Isaac se entenderam muito bem. Mas depois os dois caíram de produção, mais o Isaac. O Isaac é aquele velho problema, ele não acende, né? Eu não ficarei surpreso se o meio-campo do Guarani for formado com Kelvin, Gemerson, Cadi, Gemerson e Diego Torres. Sim. E no ataque, o Mirandinha e o Bruno Santos. E até e uma outra situação envolvendo o Diego Torres. O Diego Torres, quando joga com o Isaac, ele faz... o Kelvin faz mais, mas em alguns momentos o Diego Torres abaixa, né? Baixa para fazer a linha de 3. Tanto é que vira e mexe, na semana passada, antes do derby, eu falava que me incomodava esse posicionamento do Diego, porque eu acho o Diego mais letal perto da área. É ali que ele tem o passe, é ali que ele tem o chute, é um cara de qualidade. E eu acho que atuando com o Isaac, ele tem jogado muito longe. Por exemplo, no derby, ele pouco apareceu. Contra o Tombense... também, né? Aquele toquinho de lado. Teve uma chance no... Contra o ABC que ele foi bem, que ele fez gol, né? Sim. Mas eu acho que os atacantes precisam do Diego mais próximo à área, porque ele é o cara pra fazer esse time jogar e ele não tem feito. Além do mais, acho que essa formação com 3 atacantes tem prejudicado também. Tem, e outro jogar um pouco mais avançado é melhor. O Cauã caiu de produção. O Mirandinha ainda, né, na base do entusiasmo, da velocidade. O Brunão precisa de um auxiliar ali, né, de um assistente pra colocar a bola na rede, mas eu vejo um Guarani com muitas mudanças, mas a principal delas, atitude, postura, né? O Guarani que teve tanta atitude no momento de buscar a classificação, nos 3 últimos jogos caiu muito de produção e o sintomático foi o derby, né? A maneira como o Guarani jogou, muito aquém do que nós imaginávamos, mas agora é um outro jogo, é decisão. Eu acho que pro Guarani até o que aconteceu no derby serve como exemplo, né, que o Guarani era o favorito por tudo que estava se criando, um ambiente todo favorável, e a Ponte foi lá e conseguiu vencer. Desta vez, ao contrário, é um ambiente pró-náutico, essa unidade que a gente fala, essa mobilização que o Hélio dos Anjos é craque em criar isso, e o Guarani vai lá, quietinho, na dele, talvez com mudanças. Cara, e se voltar com um pontinho, eu acho que o Guarani reacende dentro do campeonato, sim. Um ponto não é descartável, não. Um ponto pode ajudar muito o Guarani na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. E até uma questão que o Matheus Costa pode pensar durante ao longo da partida também. O Lupe trouxe na semana passada essa questão do Náutico não sofrer muitos gols, né? Sofreu 6 apenas, ou 7 durante todo o campeonato. E até usar um dos estreantes também, que a gente trouxe aqui também a entrevista dele, do Júnior Brandão, junto com o próprio Bruno Santos, né? 2 caras mais de referência na área, 2 torres ali, pra bola aérea também pro Guarani no segundo tempo, que seja uma parte do jogo, porque o Guarani tem que achar uma bola ali pra marcar um gol, pra ser a bola do jogo, né? Mas eu acho que os dois juntos, não sei, o Brunão se movimenta a bola aérea seria mais ruim? Numa situação emergencial, eu acho que os dois vão jogar mas começar jogando, acho pouco provável, mas claro, é uma carta na manga do técnico Matheus Costa. E Fábio Scheibe, cuidado, hein, que o Náutico tem Vinícius, lembra disso? Ele era, eu falei durante a transmissão aqui de um dos jogos que a gente fez durante a Série C, que até certo momento
Ele foi o jogador mais jovem a ter marcado gol com a camisa do Palmeiras. Foi ultrapassado pelo Hendrick no ano passado, mas aos 16 anos ele marcou em 2010, creio eu, contra o Rio Branco, treinado por Antônio Carlos Zago, viu? Enciclopédia, hein? Ah, mas Antônio Carlos Zago, você lembra dele, o treinador do Palmeiras? 2010, né? 2010, boa. Timaço do Palmeiras. Maravilhoso. Adriano, Michael Jackson fazia parte. Fazia, veio depois. 11 horas e 50 minutos, nós vamos para um rápido intervalo. Tinga da Ponte. Tinga, fez um gol contra o Santos uma vez no Pacaembu. Lincoln. 11 horas e 50 minutos. E você reclama hoje, hein? Não dá. Não dá. 11 horas e 50 minutos. Cara de 10 nós vamos milhões de para o rápido hoje, intervalo. E na volta, tudo, hein? Sobre Ponte Preta e Brusque, domingo no estádio Moisés Lucarelli. Viva! Gente que está acompanhando o YouTube da CBN Campinas, eu sou Felipe Pereira e quero fazer um convite a você. De segunda a sexta, das 6 às 9 da manhã, eu tô aqui com vocês no Jornal da CBN, no Dial, em 99,1 FM, para contar as notícias do trânsito e também as principais informações aqui da nossa região. Fique ligado com a gente e você participa pelo nosso WhatsApp 99186-9070. Na GWM Germânica, o amanhã chegou. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. E hoje nós tivemos a abertura do Campeonato Mundial de Vôlei Masculino com a estreia da Filipinas, que é a sede do torneio. Só que Filipinas começou com derrota. 3-0 para a Tunísia. A seleção brasileira entra em quadra no domingo, dia 14, às 10 da manhã, para enfrentar a China. Campeonato Paulista de Vôlei, hoje o Vôlei Renata enfrenta o Praia Grande. A partida acontece às 8 horas. E você pode acompanhar ao vivo com imagens através do ge.globo/Campinas. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 53, Lupe, domingo tem Ponte Preta e Brusque no Moisés Lucarelli. Ponte Preta e Brusque, a Ponte que venceu na primeira rodada, o Guarani, e o Brusque que perdeu para o Náutico jogando em casa, no estádio Augusto Bauer. A Ponte conta com o apoio da torcida, aliás, hoje Moisés Lucarelli, 77 anos, e claro que a comemoração, o torcedor da Ponte espera isso, mas precisa de uma resposta dos atletas dentro de campo para coroar aí essa semana importante para o torcedor da Macaca. Zagueiro Wanderson
foi bem no derby. Falou a respeito desse momento que a equipe vive e também do forte sistema defensivo, a evolução da defesa da Ponte nos últimos jogos. É um momento muito importante, né? Eu acho que crescemos no momento certo da competição. O professor Marcelo chegou com a sua metodologia de trabalho. Graças a Deus nós abraçamos em uma reta final de competição como é a Série C. Eu acho que a gente tem que estar mais forte a cada jogo, né? A parte defensiva se faz do ataque até a defesa, então a gente trabalha muito forte no dia a dia para que a gente possa fazer grandes jogos, grandes resultados e grandes vitórias durante a competição. Acho que o trabalho, ele dignifica todos nós, né? O trabalho no dia a dia, o trabalho durante a semana, desde o início do Paulista, para quem estava aqui até agora. Eu acho que o trabalho mostra tudo. A gente está fazendo uma boa campanha desde do Paulista, agora na Série C a gente não saiu do G8 a nenhum momento. Então o segredo é trabalhar. A gente sabe que uma vitória da gente, a gente dá um passo muito importante para o nosso grande objetivo, mas vamos viver jogo a jogo, independente dos nossos adversários, a gente tem que fazer a nossa parte para que a gente possa crescer dentro da competição. Carlão, provável time da Ponte: Diogo Silva, Pacheco, Simon, Wanderson e Arthur. Léo Oliveira, Luiz Felipe e Elvis, Toró, Bruno Lopes e Gé. Ontem a gente tinha a informação que o Rodrigo Souza poderia ser relacionado, mas a tendência é que tanto o Serginho quanto o Rodrigo Souza e o Sérgio Rafael, jogadores que estão no departamento médico, não devem aparecer na lista de relacionados da Ponte Preta. Esse time que eu acabei de citar é o mesmo que iniciou o derby e que venceu o Guarani na primeira rodada. E o Marcelo Fernandes tem razão na manutenção da equipe. Se nada acontecer, né, de mais grave com relação à lesão, é o time que tem que entrar em campo. Agora, a missão da Ponte é outra, né? Primeiro lugar, conter a euforia, né? Ainda bem, né, pelos lados da Ponte, que tem essa semana, né? Série C, ela é espaçada, então dá pro cara comemorar no domingo, né? Vem pra segunda-feira já focado no próximo jogo pra esquecer o que aconteceu. Isso aí deixa pro torcedor comemorar. O time tem que focar realmente nesta partida contra o Brusque, jogo difícil. A Ponte tem esse estigma, né, de não jogar bem dentro de casa, mesmo nos últimos jogos tendo conquistado aí os resultados, mas a Ponte ela vai precisar conter essa euforia. O Marcelo tem um desafio de não deixar que os jogadores entrem numa zona de conforto e, claro, melhorar o rendimento dentro do Moisés Lucarelli, porque uma vitória sobre o Brusque, não vou dizer que encaminha, mas dá uma clareada importante para a Ponte na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. E, claro, aí tem o outro lado, né? O jogo contra o Guarani, ele é diferente, porque ele não é só a Série C, é um outro tipo de campeonato. O jogo por si só já motiva o atleta. Aí tem o lado, né? Aí vamos pra velha história, fora de campo, sem dinheiro, tal, como que o Marcelo Fernandes mantém aí essa rapaziada com a cabeça no lugar, focada, né? Pra competir, pra estar ligado no jogo, mas não é partida de festa, não. Acho que o torcedor tem que fazer a parte dele. Tem aí as ruas de fogo que estão planejando aí pra recepção da delegação, mas dentro de campo, parada duríssima. O Brusque já atrapalhou demais a vida da Ponte nesta Série C do Campeonato Brasileiro, e a Ponte tem que estar zerada, né, em todos os sentidos, para fazer um bom jogo contra a equipe catarinense. O mínimo que se espera da Ponte Preta é justamente isso, né, Carlão? Manter aquela atitude, né? Essa sincronia com a torcida também. A Ponte Preta com essa atitude vencedora que mostrou contra o Guarani, fez um jogo excepcional no Brinco de Ouro, né? Até surpreendendo muita gente, e manter agora nesses 5 últimos jogos que tem até o final dessa competição para conseguir o objetivo. Mas esse é o grande problema, né? O mínimo que a Ponte necessita fazer é justamente ter a pegada, ter a consciência, né, até a atitude que teve contra o Guarani, manter jogando em casa também ao lado da torcida agora, para buscar os 3 pontos que vão ser fundamentais aí como o acesso à Série B do ano que vem. Se a Ponte vence no domingo, dá um passo importantíssimo. Dá uma boa clareada, mas que não dê aquele apagão, né? Mas é atitude, né? Tem que ser isso. A gente não pode cobrar tanto dos jogadores, é verdade, sim, por causa da situação extra-campo, mas a torcida tem que pressionar justamente para isso, né? Que não dê esse apagão que foi costumeiro, né? Na Série C, nos jogos em Campinas, em que a Ponte não conseguiu furar bloqueio defensivo. É claro que o Brusque necessita do resultado, então pode se expor um pouquinho mais, então os espaços vão se abrir, né? Vão aparecer, mas que a Ponte faça um bom jogo, um jogo consistente, que os jogadores não se deixem levar pela euforia, o que faz parte, né? A torcida está eufórica mesmo pelo que aconteceu no final de semana, mas é um outro jogo. O derby já acabou faz tempo.
Agora o problema é o Brusque, é um baita de um abacaxi. Mas a mentalidade, eu insisto nisso, tem que ser essa, deve, cara. sem dúvida alguma. 11 horas e 59 minutos, temos mais alguns minutinhos, Almir Bortoleto. Dá um alô pra rapaziada aí, Lupe. Deixamos o pessoal aqui meio que de lado hoje. Bom dia, jogos memoráveis no Moisés Lucarelli, na Sul-Americana, comandada pelo técnico Jorginho. O Ivanei foi quem mandou mensagem aqui pra gente. Deixa eu ver aqui mais uma mensagem de voz aqui. Não vai dar tempo de soltar o áudio, desculpa, peço perdão, 2 ouvintes aqui. Mais 3, 4 áudios. Olha aí, não vai dar. Desculpa, não vai dar tempo. Arena, fala pra não dar na Arena. Isso, no Arena a gente solta. Bom dia, meu nome é Auremir. E eu sou torcedor da Ponte Preta. O meu pai ajudou a construir o estádio Moisés Lucarelli. Jogo memorável foi contra o Palmeiras, também falando da semifinal de 2017, né? 3-0. 3-0 para o Palmeiras. Olá, bom dia. Me lembro do meu avô. Quando pequeno, me levava no estádio Moisés Lucarelli. Ele foi naquele jogo do Santos, que falam que foi o maior público do Moisés Lucarelli. Que ano que foi isso aqui? Eu Douglas fez o gol, 70. Que teve 45 mil. Pelé cruzou da direita, Douglas... Pau! Quantos torcedores estavam no Moisés Lucarelli falaram naquele de dia? 40 mil pra cima, porque os portões foram arrombados. Então tava todo mundo nesse... Todo mundo igual o gol do Juventus. Todo mundo pretano estava. Valmirzinho não era nascido, Valmir, em 70? Não. Era sim. Tava lá. Então, tava lá. Tava todo mundo lá. Galera, meio-dia, a gente volta às 4 com o Arena. Valeu!